receber vocês aqui de volta no meu canal. Estou me sentindo de novo em casa e desta vez em casa mesmo. Afinal de contas, o canal é o canal Daniel Vícola Oficial e nada poderia ser melhor do que isso, não é mesmo? Temos a nossa casa, temos o nosso cantinho, ou como eu gosto de me referir, temos a nossa grande sala de aula virtual. Tão grande, mas tão grande, que todo mundo, de todo e qualquer canto do nosso enorme Brasil, ou do mundo, porque sim, há amigos do Daniel Vícola no mundo inteiro, serão bem-vindos e não vai faltar carteira. Essa sala de aula é tão grande que cabe todo mundo e mais um pouco. Então, por favor, divulguem. Digam para todo mundo, ei, o professor Daniel Vícola voltou. Vamos lá dar uma força, vamos lá curtir, vamos lá dar uma olhada naquelas videoaulas pelas quais tanto esperamos. E, gente, era tanta gente me pedindo pela volta dessas aulas que vocês não podem imaginar o alívio desse coração de professor em poder proporcionar, em poder trazer de volta esse material para vocês. Vamos aqui então com a nossa aula de semântica. Vamos aprender algo a respeito desse assunto que é, como eu sempre digo para vocês, a base de todo e qualquer estudo da língua portuguesa, se quisermos nos preparar, não é, para as provas da contemporaneidade de língua portuguesa. As provas de hoje não querem mais saber de decoreba, não querem mais saber do quanto você assimilou de nomenclatura, daquelas coisas mais técnicas a respeito da língua. Muito pelo contrário, quer-se saber do candidato, seja ele de que nível for, seja ele para qual cargo for, para qual vestibular ou Enem for, quer-se saber do candidato se ele é capaz de lidar com linguagens e códigos, ou seja, a nossa capacidade de transmitir por meio de palavras significados. E semântica tem só tudo a ver com isso, como eu vou comprovar para vocês nesta videoaula. Então vem comigo. Olha só, começo aqui com uma situação bem engraçada em que na tirinha a professora está lá com seus alunos cantando, brincando, se divertindo com eles. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Opa! Parou o aluno, sempre muito questionador, sempre muito atento. Acho que me identifico, preciso confessar até certo ponto com esse aluno, que diz assim, professora, com licença, mas preciso fazer uma pergunta. E a professora, muito solícita, pois não, caro aluno, faça a sua pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona Aranha ou a parede? Para tudo. A pergunta faz todo sentido. Faz todo sentido porque anteriormente, na letra da música, lá nós tínhamos a dona Aranha subiu pela parede. Veja, a dona Aranha, essa é uma referência feminina singular. Subiu pela parede, a parede, outra referência feminina singular. E logo adiante no texto vem a seguinte frase, veio a chuva forte e a derrubou. Este a que você vê aqui grifado, aliás, tá para cá, né? Eu tenho que coordenar aqui para não me atrapalhar nas referências. Este a que aparece aqui por final é um a, pronome oblíquo de terceira pessoa, usado para se referir a um referente feminino e singular. Uai, se Dona Aranha e Parede são referentes femininos e singulares, esse a pode perfeitamente se referir a qualquer uma das referências prévias. Estão percebendo a semântica? E olha, vou dizer uma coisa, do jeito que os fenômenos meteorológicos andam, é muito provável que a parede que tenha sido derrubada e não a pau da Dona Aranha. Então veja, quando isso acontece, quando num texto há margem para dupla interpretação, é uma bifurcação. O sentido vem para cá e vem para cá. Quando isso acontece, nós já estamos diante de um fenômeno semântico chamado de ambiguidade, chamado de duplo sentido. Você já deve ter ouvido falar sobre isso muitas vezes na sua vida, mas eu quero que você entenda. Portanto, vem comigo. Olha só.
Duplo sentido. Como é que nós podemos definir o duplo sentido? Da seguinte forma, a ambiguidade, ou o famoso duplo sentido, é um fenômeno semântico que leva à confusão sobre qual ideia, em verdade, pretendia ser expressa pelo autor do texto. Veja, uma coisa é aquilo que o autor quis dizer, outra coisa é aquilo que ele efetivamente disse pela maneira como ele compôs, pela maneira como ele escreveu o seu texto. Então, de um lado a intenção, do outro lado a realidade, aquilo que foi feito. Percebam então, por meio de algumas frases, como a ambiguidade é muito fácil, em alguns casos, de ser identificada. E veja, não importa para o fenômeno da ambiguidade que um dos sentidos possíveis, uma das leituras possíveis, seja um pouco absurda. Basta que ela seja possível. Eu posso ler dessa forma? Então esse texto já é um exemplar daquilo que a semântica vai chamar de ambiguidade. Dá uma olhada nos exemplos. Peguei o ônibus correndo. Opa, peguei o ônibus correndo. Correndo quem? Eu que corri para pegar esse ônibus, ou o ônibus estava correndo, né, enquanto eu tentei pegá-lo? Segunda frase. Aberta a exposição de animais em Uberaba. Ministro da Agricultura presente. Reparem que esta foi uma manchete real de texto de jornal, né? Então veja que a ambiguidade acontece até nas melhores famílias e até quando, num primeiro momento, nem era a intenção de quem escreveu. Mas quando eu leio isso aqui, ocorre um fenômeno até engraçado, né? Aberta a exposição de animais em Uberaba, ministro da Agricultura presente. Quer dizer, presente como mais um dos visitantes ou mais uma das atrações. Fica aberta aí a possibilidade de leitura. Ah, professor, mas é muito absurdo isso aí. Não importa, eu posso fazer essa leitura porque o texto, da maneira como está escrito, me possibilita tal leitura. Pegaram? Captaram a mensagem? Vejam a última. A polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. Agora veja que engraçado. A polícia com os cachorros invadiu a reunião ou a reunião era dos sindicalistas com os cachorros? Mais uma vez, professora, a segunda leitura é muito absurda. Não importa, gente, da maneira como o texto foi escrito, da maneira como ele está composto, há a brecha para uma segunda leitura, mesmo que essa leitura seja absurda. E se isso acontecer, eu direi que esse texto tem um problema semântico chamado ambiguidade, ou então duplo sentido. Deu para perceber? A semântica joga as coisas por aí. Eu quero pegar o texto, entender o que foi dito e ver se tudo está de acordo, se tudo está dentro do esperado ou se há, em algum momento da formulação desse texto, alguma dificuldade, algum empecilho para a leitura adequada, esperada daquele texto. Sigamos adiante. Um exemplo agora claro com a minha queridinha, com a Mafalda, que aliás não poderia faltar nesse retorno de jeito nenhum. O tanto que as pessoas me associam a Mafalda. Eu preciso dizer que eu fico orgulhosíssimo por ser associado com ela, por ser associado com a obra do Quino, esse gênio que recentemente nos deixou, né? A obra é imortal. A Mafalda continuará nos proporcionando reflexões importantíssimas, das quais jamais abriremos mão, nem aqui nesse canal, e eu espero que nem na vida. Continuemos lendo e aprendendo com a Mafalda, que aqui nos traz a seguinte situação. Está lá a Suzanita, amiga da Mafalda, dizendo: o telefone da minha casa está quebrado outra vez. Eu não aguento mais. Vivemos num país subdesenvolvido. A Mafalda, ouvindo a amiga esbravejar, diz o seguinte: mas olha, Suzanita, não te dói um pouco dizer que o nosso país é um país subdesenvolvido? E aí ela vira e diz: ué, mas ele é o quê? Ele é subdesenvolvido. O que você quer que eu diga? Nosso país é o quê? E a Mafalda pensa um pouco e daí conclui: um país amador? E qual é a diferença? Onde reside o humor dessa tirinha do gênio Quino? Não é? Veja, quando eu digo país subdesenvolvido, e por isso eu coloquei aqui ao lado, e o lado é para cá, eu sempre me confundo, você vai ter o país subdesenvolvido com um traço negativo. Por que isso? Porque a palavra subdesenvolvido traz uma conotação
negativa. Subdesenvolvido é aquele que não é desenvolvido o suficiente e que muito provavelmente continuará sendo subdesenvolvido. Ao passo que, ao sugerir, agora eu estou falando da Mafalda, a mudança de país subdesenvolvido para país amador, eu tenho uma mudança muito sensível do traço semântico. País amador, veja, é aquele que está no meio do caminho. Né? Ele ainda não é um país bom, um país excelente, mas ele é um amador, ele está treinando para ser um bom país. Então, a troca proposta pela Mafalda revela uma certa esperança da personagem de que o país, né, ainda tem a possibilidade de vir a ser um bom país, de que ele não seja para sempre um país subdesenvolvido, tá vendo? Mais uma vez, a semântica nos orientando a leitura e nos fazendo enxergar os pormenores, os bastidores da informação, tudo aquilo que o autor quis nos dizer por meio do texto e da maneira como o texto foi construído. É por isso que a semântica é a arma número 1 para o estudante empreender a interpretação de texto. Tão temida, né? Que faz todo mundo roer as unhas. Tá aqui, a semântica é a sua caixinha de ferramentas para conseguir realizar a devida interpretação dos textos. Quer mais importante que isso? Desconheço. Vamos adiante? Nessa próxima tela, o que nós temos é o seguinte, a definição de semântica. Ué, mas que raios, professor, é a tal da semântica? Como é que eu posso entendê-la? Como é que eu posso defini-la? E eu quero anotar, sim, aqui no meu caderninho, porque eu sou desses. Eu quero anotar a definição de tudo aquilo que eu aprendo. Eu vou dizer para você... Muito bem, anote as definições, tenha-as em mão, porque é a partir delas, ou do domínio delas, que aí sim você vai conseguir se lançar a resolução de exercícios. Eu vejo muita gente na internet falando assim, não preciso estudar teoria, eu vou lá e faço um montão de exercícios. Eu digo, meu filho, você vai fazer exercício com o quê? Você já tem a base teórica devidamente construída, devidamente estruturada para poder se lançar com tanta coragem e bravura à resolução dos exercícios? Se você não tiver, garanto que você vai ter problemas ao longo dos exercícios. Portanto, antes de se lançar a resolução de exercícios, garanta, né, uma boa base teórica, que é isso que o canal Daniel Vícola está aqui para oferecer muito gentilmente a todos vocês. Lembrando que tudo que eu mostro aqui está nos meus materiais, nos meus 2 cursos completos. Um, que é uma gramática completa da língua portuguesa, que você pode adquirir pelo e-mail profdanielvicola@gmail.com, e o outro que é o meu super manual de redação. Você está precisando aprender a escrever aquela redação nota 1000, então o meu super manual de redação é a ferramenta ideal para conduzi-lo a esse objetivo, para fazer com que você alcance mais essa meta, ok? Então tudo que eu estou mostrando aqui tem no meu material acrescido de exercícios e gabaritos, para daí sim você conseguir resolver sem nenhum problema depois de ter entendido toda a teoria. Voltando para cá, o que é a semântica, professor Daniel? Respondo a vocês. Semântica é a parte dos estudos gramaticais que se ocupa em entender como se dá a construção do significado dentro dos atos de comunicação engendrados pelo falante ou pelos falantes ao se utilizarem da língua, ou seja, a semântica é aquela parte importantíssima do estudo gramatical em que nós vamos investigar o sentido por trás das palavras. E como eu sempre digo a vocês, nada é mais importante do que sentido. Se eu estivesse aqui simplesmente falando, mas sem um conteúdo a transmitir, toda essa fala serviria para nada. Então é a semântica, é a capacidade que as palavras têm de servirem de veículo para o significado que torna o processo semântico tão necessário, tão importante, tão fundamental. Por isso eu gosto de começar tudo por aqui, porque quando você se ocupa da semântica, todas as outras etapas dos estudos gramaticais vão ganhando uma nova perspectiva, uma perspectiva em que você, estudante da língua portuguesa, assume o protagonismo, porque quem vai atrás do sentido nunca se perde. Isso eu posso garantir para vocês. Vamos avançar? Aqui eu vou ter uma tirinha, e nessa tirinha, a personagem Rômulo
tá lá, né? Não é o Rômulo, quem está almoçando é o amigo do Rômulo. O amigo do Rômulo acabou de, né, bater aquele pratão e tá lá. Ufa, estou cheio, e dá aquela batida na barriga, né? Estou cheio. E o Rômulo, pedante, vira para o tal do amigo e, né, declara: olha, não acho muito elegante você dizer que está cheio, né? É preferível que você diga: estou satisfeito. Isso será assaz mais adequado. E o amigo, pé da vida, com a intromissão não solicitada, vira para ele e diz assim: olha, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô satisfeito de você. Opa, o que está acontecendo aqui? No primeiro quadrinho, quando ele diz cheio, o amigo vai lá e fala assim: olha, cheio não, satisfeito. A palavra cheio, no primeiro quadrinho, tinha um traço semântico negativo. Cheio é meio deselegante, é meio mal educado, é meio grosseirão. Então, que tal trocar o cheio por satisfeito? E aí, nesse caso, a substituição operada talvez até fizesse sentido. Só que no terceiro quadrinho, o amigo do Rômulo quer virar para ele e falar: olha, eu tô farto de você. Tô pelas tampas com você. E ao invés de usar a palavra cheio, ele, acatando a sugestão do amigo no segundo quadrinho, faz uso da palavra satisfeito, o que torna a fala do último quadrinho muito estranha. Pois bem, eu estou muito satisfeito de você. E aí, como a palavra satisfeito tem uma conotação um pouco mais positiva, sai totalmente fora daquilo que a personagem pretendeu de fato dizer no terceiro quadrinho. Essa, minha gente, é uma das grandes dificuldades dos candidatos nas provas de língua portuguesa da contemporaneidade. As pessoas olham para os textos e não conseguem identificar as brincadeiras, as manipulações de significado que os diferentes autores, os diferentes tipos de texto trabalhados na prova querem empreender ou querem lançar para que você, leitor, candidato, consiga esmiuçar, consiga entender como é que se está trabalhando o significado ali dentro para gerar ou um efeito de humor, ou uma reflexão, ou uma crítica, o que vocês quiserem. A semântica se presta a tudo isso. Portanto, quanto mais você conhecer a respeito do trabalho realizado com significado, maiores são as suas oportunidades de sucesso numa próxima prova. Que tal tirar um 10 em português na sua próxima prova? Eu acharia simplesmente o máximo. E, por favor, depois volte aqui nos comentários para me contar se isso aconteceu de fato. Vamos avançar? Nesse próximo quadro, nós trazemos o conceito de linguagem, muito importante para a semântica. Afinal de contas, nós estamos falando em como pensar ou repensar a linguagem para determinados fins, não é? Para determinados objetivos. Vamos definir? Esse é aquele momento em que você anota a definição, guarda, faz o seu mapa mental, faz o seu resuminho, tem sempre em mão e alimenta a sua memória, turbina a sua memória para chegar no exercício e arrasar. Vejam o significado. A linguagem é o resultado da capacidade comunicativa dos seres. É um instrumento que o emissor, ou seja, aquele que inicia o ato comunicativo, utiliza para transmitir as suas mensagens. Existem diferentes tipos de linguagem que, de maneira geral, podem ser agrupados em dois grandes grupos. O grupo da linguagem chamada verbal e o grupo da linguagem chamada não verbal. Entendamos, o que é verbal? Tudo aquilo que se processa por meio de palavras, sejam elas faladas, sejam elas escritas. Se um ato de comunicação faz uso de palavras, esse ato terá a predominância da chamada linguagem verbal. Porém, há também recursos que não são necessariamente palavras, porém que utilizamos para a nossa comunicação. Então, se num dado momento aqui da nossa conversa eu viro para alguém e faço esse símbolo significa, ou então se alguém pergunta alguma coisa para mim e eu respondo fazendo um joinha, isso também significa, né? Ou se alguém me faz um sinal de longe com uma pergunta, com algo que queira saber, e eu faço
Isso também significa. E nada disso é palavra, são todos gestos, né? Simplesmente um sorriso ou uma cara feia já podem comunicar a nossa resposta ou a nossa reação diante de um determinado fato. Então, todos esses recursos que prescindem da utilização de palavras são recursos chamados não verbais e farão parte desse segundo grande grupo de linguagens, a linguagem não verbal, aquela que não se processa por meio das palavras. Mas agora você pode me perguntar, Daniel, fazemos um ou fazemos outro? Eu digo, fazemos os dois e muitas vezes ao mesmo tempo. Essas coisas se juntam nos nossos atos comunicativos cotidianos. É claro que, se formos parar para pensar, falamos e escrevemos muito mais, né, do que outras coisas. Porque a fala é muito rápida, é muito imediata. Eu comunico com maior clareza e objetividade quando faço uso de palavras, né, para expressar aquilo que eu penso. Agora, é claro que ao falarmos, por exemplo, você está me vendo aqui nesse quadradinho, certo? Estou falando com você, estou olhando para você e ao mesmo tempo em que falo, gesticulo, faço sinais, friso, mudo a entonação da minha voz. Tudo isso, não é, vem num combo, vem num conjunto de recursos de que eu me utilizo para a minha comunicação. Então, linguagem verbal e linguagem não verbal caminham ali mano a mano, lado a lado, quase sempre, né, acontecendo ao mesmo tempo. Querem ver um exemplo? Vamos para a próxima tela? Olha o que acontece nessa charge. De um lado, você está vendo a personagem que está lendo um livro cujo título é Amor. E essa leitura é uma leitura solitária. Ele está fazendo sozinho, parece que ninguém mais se interessa por aquele conteúdo que ele está desbravando. Porém, do outro lado, você vê uma outra personagem também lendo um livro não por acaso da cor vermelha, e a cor já significa, já me manda uma mensagem aí subliminar, não é? Capa vermelha, cujo título é Sexo. E aí olha o que acontece, há uma multidão atrás dele totalmente interessada em ou ler o livro junto com ele, ou então ser o próximo a ler aquele livro. Por meio, veja, o que nós temos aqui de elemento verbal? Só os títulos dos dois livros. Amor de um lado, Sexo de outro. E do resto, toda a crítica feita pelo autor, que é o Adão Iturrus-Garay, está feita por meio das imagens. É pela análise das imagens, portanto, dos elementos não verbais, que eu chego à correta interpretação desse texto. Então, linguagem verbal e linguagem não verbal se unem aqui para chegar ao resultado final, que é o texto pretendido pelo cartunista e compartilhado conosco por meio da obra, né? Por meio do texto pronto. Então, linguagens verbais e não verbais dão a mão aí para a construção dos mais diferentes tipos de texto. Avancemos. Falamos agora a respeito do signo linguístico. O que é o signo linguístico, minha gente? O signo do latim sinal é a forma como a semântica se refere às palavras. Então, para a semântica, a palavra é signo, a palavra é sinal. E sinal de quê? É sinal de algo, é símbolo de algo que está lá fora, né? Que está lá na realidade chamada extralinguística. Na realidade, no mundo tal e qual nós os conhecemos. As palavras nos remetem a coisas que estão lá fora. Portanto, preste atenção na definição. Signo do latim sinal é o substitutivo de uma realidade. Uma realidade, para ser comunicada, pode ser substituída por um desenho, por uma pintura, por sons ou por letras. A realidade substituída pelo signo tem o nome de referente. Então, referente é o que está no mundo lá fora. É aquilo para o qual o signo nos aponta, né? Então, o referente é o que está lá no mundo, é o que está lá fora, longe do universo da língua e que é representado por ela a partir de sinais que ela vai criar para estabelecer essa conexão. Vamos entender? Vem para cá. O signo, que vai ser o substitutivo de um referente, portanto, de uma realidade, tem duas faces que não se separam.
significado e o significante. E eu gosto muito da imagem do yin yang que vocês estão vendo aqui na minha tela, porque é exatamente isso que acontece com um signo. É exatamente isso que acontece com uma palavra do ponto de vista semântico. Quando uma palavra passa a existir na nossa língua ou em qualquer outra língua. Quando há um significado, a língua vai lá e associa um significante. O que são essas duas coisas? O significado é o referente, é a coisa lá no mundo. E o significante é, no caso da língua, aquela sequência de letras ou aquela sequência de sons que, uma vez escritas ou pronunciadas, vão imediatamente fazer com que o meu cérebro seja remetido ao referente, à realidade extralinguística. Vejam agora essa figurinha da casa. Onde você vê o desenho da casa, não imagine um desenho, porque um desenho já é uma representação de algo que está lá fora. Portanto, o desenho por si só já seria um significante. Eu não quero que você pense nisso nesses termos agora. Onde você vê a figura da casa, imagine a casa objeto, a casa no mundo, a casa lá fora. Pode ser a sua casa, inclusive. Pense na realidade casa. Para se remeter a essa realidade, a língua criou uma sequência de sons, que você vê reproduzida aqui em azul, entre barras, que é casa. Junção do fonema que, não é a letra K, é o fonema que. Se está entre barras, é fonema, é som, ok? Fonema que, fonema A, fonema Z, fonema A. Para essa sequência de sons, criamos a sequência de letras C-A-S-A, formando casa, a palavra escrita. Tanto uma quanto outra, seja na escrita, seja na fala, essa sequência de letras ou de sons me remete ao significado casa. Portanto, o significante, letras e sons, se uniu ao referente, que é a coisa lá no mundo lá fora, e fez isso, ó, um amálgama. Um não desgruda mais do outro. Por isso que eu disse que eu gosto bastante da figurinha do yin yang, né? Porque é bem isso, juntou e não separa mais. Quando a língua é capaz de promover o encontro de significante e significado, então nós temos, do ponto de vista semântico, um signo formado, uma palavra formada, ou seja, essa palavra já é capaz de veicular significado. E é com isso que a semântica se preocupa. Palavra, veículo de significado e como é que nós podemos trabalhar a questão da significação. Ok? Bom, por enquanto ficamos por aqui. Nossa primeira aula se encerra agora e você pode continuar conversando comigo no meu Instagram. Aliás, nos meus dois perfis no Instagram, que são o @DanielVicola e o @doutorportuguês. Tanto em um quanto em outro, será um prazer recebê-los para podermos continuar discutindo esses assuntos e para vocês saberem mais, por exemplo, a respeito dos meus materiais. Lembrando, tudo isso que aqui estou lhes mostrando em vídeo está perfeitamente estruturado, organizado, bonito, com mapas mentais, com figuras, com tudo que você tem direito e mais um pouco. E você pode e deve adquirir esse material pelo e-mail profdanielvicola@gmail.com. Você vai sentir na pele a diferença que faz estudar com um material pedagogicamente e didaticamente pensado para ser um facilitador das suas horas de estudo. Sou suspeito para falar, mas vai lá no meu Instagram e dá uma olhada nos depoimentos que as pessoas têm deixado sobre o meu material. Vocês vão entender o quanto ele produz maravilhas para os seus usuários. Até a nossa próxima aula, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.